Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Usando a Bíblia. Quero dizer que você sempre será bem-vindo aqui ao nosso programa. E o intuito nesse programa, quero que você saiba que é sempre levar você ao conhecimento da Palavra de Deus. Usar a Bíblia. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. Não precisa mais o Antigo Testamento? Só usamos o Novo Testamento? Queria dizer para você que a Bíblia é uma coisa só. A Bíblia é uma coisa só. Jesus, quando passou por essa terra, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento e Novo Testamento, na verdade, é coisa do tradutor que escreveu. Tá bom? O judeu nem fala, ele que muitos não acreditam que Jesus é o Messias, mas o judeu nem chama de Antigo Testamento, chama de Atanar. Então, o Novo Testamento, na verdade, é o cumprimento do Antigo Testamento. Por exemplo, se você for em Gênesis capítulo 18, verso 25, vai falar assim, ó, no final do verso, Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra, o juiz justo de toda a terra? E quando você vai no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8, diz que combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada por Senhor, reto juiz, o justo juiz, me dará naquele dia. Então Paulo falou a mesma coisa. Certa vez Jesus na tentação do deserto com Satanás, o Satanás falou, faz que essas pedras aqui se transformem em pão, e ele disse, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui que Jesus citou, aquele texto, é do Antigo Testamento. Quando você vai no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, fala assim a Bíblia Sagrada, no final do verso do capítulo 8, verso 3 de Deuteronômio, para dar a entender que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, do Senhor, viverá o homem. Então, Jesus citou Deuteronômio. Quando você vai em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés diz que se levantar um profeta é semelhante a ele, falando de Jesus. Você vai em Atos capítulo 7, verso 37 e vai falar a mesma coisa. Você com certeza já viu algum filme de Jesus atravessando um vale, né? Que é o chamado Vale do Cedron, com um jumentinho. Se foi para cumprir uma profecia que se encontra lá no livro de Zacarias, Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias, capítulo 9, verso 9, fala assim, ó, 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, filha de Jerusalém, eis que teu rei vem vindo, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, montado num jumentinho. Quando você vai no livro de Mateus, ali no começo, fala que uma virgem ia dar a luz a um menino chamado Jesus. É o que é a profecia do Antigo Testamento, de Isaías capítulo 7, verso 14. Olha lá, para se cumprir o que tinha sido pelo profeta. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então o Novo Testamento é o mesmo cumprimento do Antigo Testamento. Mateus 24:35 diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. Se você for no livro de Isaías, diz que cai a erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É a mesma coisa que você for lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, fala assim, ó, toda a carne e toda a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então é a mesma coisa. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. O que mudou? Mudou o sistema pedagógico. Se matava o cordeirinho no passado. E hoje, né, Jesus, quando veio, foi o Cordeiro de Deus. João Batista fala isso em João capítulo 1, verso 29. Então, o que mudou foi o sistema pedagógico. Agora, a Bíblia é uma só. O Novo Testamento é cumprimento do Antigo Testamento. Querido, estude a Bíblia Sagrada. Não deixe ser enganado por qualquer vento de doutrina. Use sempre e deixe sempre a razão e dá por estar escrito. Porque essa é a palavra de Deus. E eu encerro com um texto que está no Salmo 119, verso 89, que diz que para sempre, a tua palavra está no céu. Então, a Bíblia é eterna. A Bíblia é uma coisa só. Que Deus te abençoe, tá bom?
e que Deus continue te usando para ser um duto de salvação às outras pessoas. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.